Estivemos hoje pela manhã com a vice-presidente de condomínios do Secov RS, a doutora Simone Camargo, que além de comentar a inadimplência condominial e suas consequências, respondeu a dúvidas e reclamações de telespectadores que nos acessaram através do portal do Consumidor RS. Confira a entrevista da especialista e suas orientações. Vale a pena. Estamos sendo recebidos pela vice-presidente de condomínios do Secov, o Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, doutora Simone Camargo. Nosso assunto com ela, condomínios em atraso, inadimplência de condôminos. Novembro, doutora Simone, é o mês que as empresas pagam os 50% do 13º dos funcionários. Aqueles que tiraram férias antes disso, alguns optaram por receber os 50%. Mas quem não tirou férias e não optou, portanto, em novembro tem 50% do 13º. Os outros 50% em dezembro. Seria uma boa oportunidade quitar parcelas condominiais em atraso com esse 13º? E por que, doutora Simone, não é bom deixar atrasar taxas condominiais? É necessário que se tenha o cumprimento do pagamento sempre do condomínio. Então, aquele que por alguma razão teve que deixar o seu condomínio sem quitá-lo, é conveniente sim que faça nesse momento em que nós temos um pouco mais de renda. E aí aproveitar e até negociar no sentido de um parcelamento, que muitas vezes é possível. Não é possível redução de juros, multas e correções. Em condomínio isso não é possível. Tá? Então, parcelamento, sim. Isso vai depender do condomínio, daquela comunidade condominial que decida as parcelas necessárias, que essa pessoa possa pagar. Então, eu acho que sim, é importante que se providencie o pagamento o quanto antes, porque não é conveniente deixarmos atrasado. É muito desagradável estarmos pagando por outros que não pagam. Claro que se tem consciência que muitas vezes está se desempregado, tem um problema de saúde, existem situações que são palpáveis, que são possíveis de se compreender. Entretanto, é necessário que o devedor também saiba que, como o condomínio é um rateio de despesas, ou seja, se nós somos dois, a dívida, uma despesa de água é dividida entre nós dois. Se eu não pagar, tu vai ter que tirar do bolso porque o DEMAI não quer saber. Não dá para chegar com a conta do DEMAI no banco e dizer, olha, eu só quero pagar 50% porque o outro lá deixou de pagar. Salário é a mesma coisa. Então, agora, este mês, novembro, não só as empresas têm que pagar o 13º, também os condomínios. Os condomínios têm os seus funcionários e terão que pagar a primeira parcela do 13º, dezembro a segunda parcela, e aí os encargos necessários sucessivamente. Então, também o condomínio se onera neste período. Ele é muito onerado. Por quê? Porque tudo vence agora no final deste ano, e como qualquer outro ano, e também no início de janeiro nós temos compromissos nos condomínios. Perfeitamente. Eu quero lhe agradecer o levantamento, a pesquisa do mercado imobiliário, inadimplência nos pagamentos das cotas condominiais do Secov, que a doutora Simone gentilmente me alcançou. Nós temos, por exemplo, uma média, assim, de imóveis residenciais com atraso, chega ao final do mês, mais ou menos 15%. Comerciais, 10%. Mistos, são residenciais e comerciais, 10%. Mas o positivo nisso, que a doutora Simone me chamava a atenção, é que 85% estão em dia. E o total daqueles que vão para a justiça, aliás, ela vai me mostrar. Aqui, ó. É que nós temos, assim, eu acho que é muito positivo, Apple. Isso quer dizer que o gaúcho é um bom pagador de condomínio? É que a nossa pesquisa ela se divide em duas etapas. E o que é assim? Quantas pessoas vão para o judiciário? Ou seja, o síndico se obriga a ingressar em juízo contra o devedor, é mínimo, é 0,25%. Existe, sim, um percentual de 14,85% que refere-se a um período menor a que se ingressa em juízo. Que período é esse? Bom, esse período pode ser menor de 30 dias, menor de 60 dias.
Isso depende do que é estipulado na convenção do condomínio ou, se não existir a convenção, em uma assembleia. Então, por exemplo, quando se vai constituir um condomínio, normalmente se tem essa como uma das primeiras regras. Como aquela, por exemplo, vamos estabelecer que o pagamento do condomínio vai ser dia 5/10. E aí, assim, quem atrasa no dia 5/10, qual é o procedimento? Então, tem condomínios que estabelecem, porque o valor interfere nisso, em 3 meses. Isso não está na lei. As pessoas, às vezes, dizem assim, mas está na lei 3 meses, vocês não podem ingressar em juízo. Não. Ingressar em juízo pode ser no dia seguinte, desde que esteja estipulado em assembleia ou convenção. Pode entrar no dia seguinte. Pode entrar no dia seguinte. O problema é que a maioria dos condomínios, lá no passado, eram valores baixos. Não são condomínios como hoje, que nós temos condomínios grandes, com estruturas grandes, e que, portanto, acabam tendo um pouquinho mais de valores. Então, o que acontece? Antigamente, como hoje, como é que nós vamos entrar em juízo contra um condomínio que está devendo R$120, R$70? Não compensa até pelas custas. As custas e os honorários vão ser infinitamente maiores. Não tem razão disso. Então, se estipulou no passado um período. Mas eu, por exemplo, conheço condomínios que têm uma cota condominial de R$1.000, R$2.000 e que o prazo é 30 dias. Não pagou em 30 dias. Por quê? Porque se ele deixar 3 meses, vai ser 3.000 e poucos reais. Então, quem decide é a convenção, e não havendo convenção, uma assembleia. E este é que vai estipular. Neste período que eu estou comentando, o percentual é 15%, 14,85%. Que negociam. Que chegam lá e dizem, olha, eu não estou podendo pagar agora. Às vezes a gente prioriza, vai pagar um cartão de crédito. Às vezes a gente está com um problema de saúde em casa. Existem períodos que nós temos, sazonais, que aumenta ou diminui. Um problema, assim, em período de férias, o pessoal gosta de priorizar um pouquinho mais as férias. Eu vou sair de férias, vou aproveitar, vou investir mais nas minhas férias, depois, quando eu voltar, eu dou um jeitinho. E não ultrapassando aquele limite que está estabelecido naquele condomínio, está tudo ok. Ele não entra em juízo, o condomínio contra o condômino. Mas o condômino terá a multa, terá os juros e terá a correção. Perfeitamente. Esses dias um telespectador nos ligou e disse que ele joga os carnês para cima, os que caem primeiro ele paga. Porque realmente as pessoas estão endividadas, né? Quer dizer, houve um estímulo ao consumo por parte do governo federal, com redução de IPI, financiamentos longos para aquisição de automóveis, etc. E, com isso, o Brasil passou a crise financeira internacional sem recessão. Mas agora o consumidor está apertado, né? Isso é uma coisa complicada. Eu gostaria de fazer um apelo, vamos dizer assim, um alerta. Eu entendo isso que tu comentaste, acho que é uma realidade, com certeza. Entretanto, eu acho que a gente tem que pensar que condomínio é rateio de despesa. Explica melhor isso para o nosso telespectador. Rateio de despesa, eu vou aqui estipular um número fictício, ok? Nós somos 5 moradores e moramos um em cada andar do prédio, e os 5 têm que pagar estas contas. Água, luz, funcionários, se nós tivermos. Limpeza, manutenção, colocação de extintores. Lâmpadas. Outras tantas obrigações que nós temos. Lâmpada queima muito? Queima lâmpada e outras tantas, material de limpeza para a pessoa fazer faxina. Isso tudo nós temos. Vamos aqui. Pichação. Tem um síndico que me disse que todo mês tem que mandar pintar as portas da garagem porque picham. Tem essas situações. Então, essas são as questões extraordinárias. Eu até estou aqui comentando mais das ordinárias. Aquelas que a gente sabe que um edifício não pode funcionar sem luz, não pode funcionar sem água, porque senão a gente não fica satisfeito. Bom, vamos que nós 5 moradores tenhamos aí uma dívida, uma despesa mensal de R$5.000. R$5.000. Cabe para cada um R$1.000. Se eu sou moradora e eu não pago, os outros 4 vão ter que pagar a minha parte. Senão não tem água, não tem luz. Exatamente. Não tem limpeza. Que é aquilo que eu disse antes. Não dá para chegar com R$4.000 e dizer, olha, eu quero pagar tudo isso, mas alguém lá, a Simone não pagou a conta dela, alguém vai ter que levar o pênalti aí. Não é assim. Para pagar, a despesa de água tem que estar completa, para pagar, o dinheiro tem que estar completo, para pagar o funcionário, o dinheiro tem que estar completo. Então, não é interessante que a gente priorize outras coisas em detrimento ao condomínio. Por quê? Porque condomínio é um rateio de despesa, cada um tem que cumprir a sua parte.
E é muito desagradável, é muito desagradável a gente ter que cruzar com o vizinho que está devendo. Quando a gente sabe que a pessoa está tendo um certo problema, o sentimento de solidariedade que nós, seres humanos, temos, ele ajuda. Mas quando a gente começa a perceber que não é um problema, que a pessoa está viajando para a Europa, que a pessoa está trocando de carro, que a pessoa... Aí vem um sentimento, poxa, mas eu estou sendo abusado, eu estou pagando a conta dessa pessoa. Agora, em São Paulo, pode colocar o devedor do condomínio no SPC. Aqui o Secov é contra. Não pode inscrever em cadastro negativo. Aqui no Rio Grande do Sul não existe legislação nesse sentido. Por que vocês são contra, doutora Simone? Se tu me permitir, eu vou um pouquinho para trás, assim, para explicar. Primeiro que tem uma legislação estadual lá e que, inclusive, ela está sendo questionada quanto à constitucionalidade. Por quê? Porque existe uma... Para que a gente possa protestar alguém, a gente tem que ter um título líquido e certo. Um título é um documento, que pode ser um DOC, uma nota promissória, mas condomínios não emitem nota promissória. Condomínios emitem DOCs, ok? Este DOC, ele não é certo. Porque um mês eu tenho um valor de R$50, no outro eu posso ter 70. Por quê? Porque tem um seguro que possa vir em 4 parcelas. Eu posso ter uma chamada extra para fazer a pintura da pichação que tu comentaste. Eu posso ter uma chamada extra para cobrir um saldo devedor. Eu posso ter uma chamada extra para fazer uma calçada, que agora a prefeitura está notificando os condomínios para regularizar as calçadas. Já não era sem tempo. Já não era sem tempo, já vem há bastante tempo, mas agora eu acho que deram uma certa intensidade nessas notificações, então elas estão... Então, existem situações que obrigam a mudar este condomínio. E ele não é um título certo, porque o condomínio não sabe necessariamente. Ele até gostaria de ter todos os meses que pagar só R$50, mas pode acontecer alguma coisa que não, né? Pode haver uma decisão de assembleia que nós vamos pintar a fachada, ou que nós vamos comprar um sofá. São coisas que aparecem, porque a vida em condomínio ela é muito rápida. Doutora Simone, vamos responder algumas dúvidas dos nossos telespectadores? Vamos. Então vamos lá. Adoro. Vamos lá. Um arquiteto nos mandou um e-mail, chama Sérgio, não vou falar o sobrenome dele. Ele e a esposa, são jovens, compraram bicicletas. Eles querem ir para o escritório desse, que é próximo do apartamento, é no Montserrat, aqui em Porto Alegre, querem ir de bicicleta. Parece que outros condôminos estão querendo comprar bicicletas também. Foram falar com o síndico para guardar na garagem. E o síndico não, aqui bicicleta não. Não vamos nos responsabilizar pela segurança das bicicletas. Eles queriam que fizesse uma espécie de um bicicletário, tem um espaço para amarrar. O síndico disse que não, que não, que não. Como é que resolve isso? É possível guardar a bicicleta nas garagens? Tem que ser tratado. Primeiro, nós temos que ver convenção ou uma ata de assembleia resultante se tem alguma determinação. O condomínio sempre tem isso. Se é possível, se tem espaço, pode ser convocada uma assembleia com pauta específica para que se trate o assunto. Este assunto não pode ser decidido exclusivamente pelo síndico. Ele tem poder no condomínio, mas não há tanto de chegar e dizer, aqui não. Se tem condôminos que têm interesse, poderão fazer sim uma assembleia e buscar um espaço para isso. Agora, tem que se verificar que isto é espaço de área comum. Todos têm direito a decidirem. Então, por isso tem que ter uma pauta específica, para que todos saibam que vai ser discutido dia tal hora sobre o espaço que vai ser destinado para um bicicletário. O síndico teria dito para eles, não vamos nos responsabilizar, daqui a pouco os carros podem bater, vão estar cobrando essa despesa do condomínio, levem para a casa de vocês, que é muito difícil subir no elevador com bicicleta. Basta regrar. Basta regrar. Se nós regrarmos dizendo que o condomínio não tem responsabilidade pelas bicicletas que estarão instaladas em locais adequados, de forma adequada, não tem responsabilidade. E aí é uma questão de cuidado. É um pouco de bom senso, está faltando uma boa comunicação. Perfeitamente. Esse telespectador nos mandou um e-mail e pediu para não divulgar o nome dele. Ele tem um apartamento em Capão da Canoa, que num prédio relativamente novo, tem há 2 anos. E ele e outros condôminos tinham um acerto com o síndico para pagar os condomínios em atraso todo no final do ano, em dezembro, já prevenindo que dezembro, janeiro, fevereiro estarão tirando um período de descanso no nosso belíssimo litoral. Aliás, estamos falando, a doutora está falando para o nosso litoral, Xangri-Lá, Capão, Atlântida, pela nossa neta cidade. E agora assumiu um novo síndico
e não aceita mais esse tipo de pré-acordo com o antigo síndico de pagar os condomínios em atraso no final do ano, em 3 parcelas, que até não são valores altos, que o síndico anterior nem juro, nem multa, nada cobrava. Ele quer saber se esse acordo informal com o síndico anterior, que o beneficiava, se isso pode ser, de alguma forma, pode prevalecer. O que a doutora acha? Bom, se é um acordo informal, não pode prevalecer. Acordos informais não prevalecem em condomínios. Tá? A obrigação do condômino, por ser rateio de despesa, que já foi explicado aqui o que se trata, tem que pagar mensalmente, no dia que vence, sempre com juros e correção e multa se venceu. Então, estes acordos não existem. Se existe uma decisão de assembleia, aí sim, tem que ser respeitada a decisão de assembleia. Mas eu duvido que exista. Eu tenho dificuldade de crer que exista isso uma decisão de assembleia. E o síndico não tem autonomia para tanto. Ou seja, o síndico atual está agindo de maneira correta. Muito bem, está respondido. Dona Judite mandou e-mail e me ligou. Ela está muito nervosa. Ela mora num prédio da Cidade Baixa. O banheiro dela está com vazamento. Ela foi falar com o síndico que é em cima exatamente do box, quer dizer, deve ser do box do apartamento de cima. O síndico diz que a moradora de cima não admite que ninguém entre lá. É uma pessoa muito brava. Não quer que ninguém toque os pés na casa dela. E o síndico já disse que isso não é um problema do condomínio. Ela nos pergunta o seguinte, doutor Simone, se ela pode consignar as parcelas do condomínio em juízo, não pagar o condomínio, porque o condomínio não a está ajudando a resolver este problema. O que a gente pode dizer para a dona Judite? Dona Judite, calma, muita calma nessa hora. Assim, se for detectado que realmente não é do condomínio, o condomínio não tem responsabilidade. Ele até pode lhe auxiliar, lhe ajudar, mas ele não tem responsabilidade nisso, então ele não tem que se envolver. Se é uma relação de um desentendimento, de um vazamento entre o de cima e o de baixo, é um problema seu com a moradora de cima e a senhora poderá ingressar em juízo tranquilamente com uma liminar, pedindo ao judiciário que lhe permitam entrar no imóvel dela para verificar a procedência. Se caso o condomínio não tenha essa mesma certeza, o condomínio poderá fazer isso, até para se resguardar, ingressar em juízo contra a condômina que não está permitindo o ingresso, para que ele possa visualizar e identificar o vazamento. Vamos que ele chegue lá, identifique e que seja realmente da moradora. Passa novamente a ser um problema seu, dona Judite. Não existe como condomínio interferir nessa relação. Não existe. O síndico, por um bom senso, por uma educação, poderá lhe auxiliar. Mais do que isso, não é obrigação. Então, consignar em juízo, se não for do condomínio, a senhora poderá perder a ação, poderá ter que pagar o seu advogado e o advogado do condomínio, e ainda ficar mal com os condôminos que vão dizer que a senhora criou um ônus para o condomínio. Consulte um advogado, dona Judite. Vá com calma. Eu fiquei muito chateado, porque o gesso do banheiro bonito está tudo estragado. Fotografe para poder mostrar, para depois poder cobrar, se for da moradora de cima. Mas eu peço cautela, porque muitas vezes as coisas acabam, quando a gente está com um pouquinho de ânsia e raiva, as coisas acabam indo mal. E a senhora ingressar contra o condomínio e não ser responsabilidade, lhe dará um problema sério. Para a gente concluir, doutora Simone, um condômino lá da Zona Sul, da Vila Nova, parece que até é vizinho da nossa colega do Consumidor RS, da Perla Campos. Diz que cada vez que o telefone toca, é um condomínio de casa, são casas juntas, assim, é um condomínio muito bonito. Diz que cada vez que o telefone toca numa casa, os cachorros da casa latem e uivam. Não importa a hora. Diz que coisa de louco, diz que todo mundo está desesperado com isso, que ela não consegue dormir, e que ligam muito para esta casa. Quanto mais ligam, mais os cachorros latem e uivam na hora que o telefone toca. Não é possível colocar silenciador em cachorro. Eu tenho cachorros, sei que eles são, por vezes, agitados. Como é que se resolve latir de cachorro dentro de um condomínio? Conversando com os condôminos. Conversando com os condôminos, porque temos que ver o que diz na convenção, na ata. Vejam que eu só falo nisso, porque é uma realidade nos condomínios. A gente tem que ver o que ficou decidido, tanto na convenção como nas atas, resultado de assembleia.
mas acho que tem que conversar com os moradores dessa residência, desse condomínio. É uma questão de bom senso. Claro, se isso não for suficiente, ingressar em juízo. Mas antes de ingressar em juízo, tentar todas as formas. Primeiro, um contato verbal, se não por escrito, para registrar que tentaram alguma coisa. Muitas vezes o morador não se dá conta. Então, eu acho que antes de qualquer... Está todo mundo muito agitado. Final de ano, todo mundo fica muito agitado. Não dá para ficar brigando. Tem que ter bom senso. Mas converse. Pode ser que a pessoa que também tem o dona dos cães não tenha bom senso de perceber isso. Então, tem que ter alguém com habilidade de ir lá e conversar. Esses dias a minha vizinha me perguntou lá no condomínio, meus cachorros, quando latem, não lhe incomodam? Eu digo, olha, para mim, latido de cachorro é uma alegria, eu amo o cachorro. Para mim, não me causa nenhuma dificuldade, mas tem pessoas que podem ficar angustiadas, né? Ficam angustiadas, exatamente. Não gostam de cães, não gostam de animais em geral. Então, é difícil, né? Mas tem bom senso. Doutora Simone, muito obrigado por ter nos recebido, ter respondido aí aos nossos telespectadores, ter nos tirado dúvidas. Foi muito gentil da sua parte. Muito obrigado. Sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos o espaço e estamos à disposição também no Secov. Mais uma vez agradecer a doutora Simone Camargo a gentileza de ter nos concedido essa entrevista. Muito esclarecedora. Realmente, viver em condomínio é um exercício permanente de civilidade, de cidadania. Há que ter muita paciência.